Eu sou o diretor de manutenção da Elimart Táxi Aéreo e a pedido do nosso CEO, o comandante Jorge Bittar, e o nosso diretor Alexandre, fazer uma palestra para vocês ser gravada para os pilotos e também vou estender depois para o pessoal da área de manutenção, relativo a alguns assuntos importantes para a nossa operação, principalmente na Amazônia. E os assuntos aqui abordados, eu vou colocar um pouco de teoria para a gente lembrar e eu vou fazer os comentários dos problemas que a gente pode ter durante a operação, para a gente ter uma operação de qualidade, otimizada e segura. A segurança operacional tem que ser o pilar principal da operação de uma empresa aérea. O que é que a gente vai abordar nessa pequena apresentação? A gente vai abordar, vou falar um pouquinho do básico de aerodinâmica do esquilo, do AS350, para a gente entender fator carga. Está tendo muito problema, muitas aeronaves esquilos estão caindo no mundo por causa de fator carga, o que propicia acontecer o fenômeno físico chamado transparência de comando. Então, para a gente entender isso aqui, eu vou ter que dar uma pequena teoria para vocês. A gente vai falar um pouquinho de performance, a parte do motor. Para mim falar de performance, eu preciso falar da parte básica de motor. Vamos falar da performance do motor. Tipo assim, às vezes o piloto diz que quer que mexa lá no cabo do antecipador. Eu vou mostrar para vocês que não precisa. Isso é prejudicial para o motor e para a unidade de controle de combustível do motor, o FCU. E por final, eu vou falar de performance da aeronave. Aqui dentro a gente vai abordar mais ou menos 5 ou 6 assuntos que é importante para a nossa operação. E aí, ao longo da apresentação eu vou falando um a um. Então a gente vai começar com o básico de aerodinâmica. Só para termos de conhecimentos gerais, o termo aerodinâmica significa, é derivado de duas palavras, aer, que significa ar, voar, e dyne, que significa potência. E aí, dentro do ramo da aerodinâmica, a gente tem a chamada teoria de voo, que é a aplicação da aerodinâmica. A utilização de aerofólios. A atividade aerodinâmica se preocupa com o deslocamento de móvel de objetos dentro da massa de ar. Eu sou engenheiro aeronáutico, então a minha engenharia tudo é voltada para os aeródinos, né, que são os mais pesados que o ar. O helicóptero é mais pesado que o ar. E os aeródinos, eles voam dentro da atmosfera terrestre. Então, a reação aerodinâmica em aerofólios, que todo mundo já conhece, todo mundo é piloto, mecânico também tem conhecimento, e a gente vai falar um pouco mais voltada para o esquilo. Então, a aerodinâmica aprendemos, né, lá na escolinha de piloto, que tem diretamente a ver com o princípio de Bernoulli. Então, aqui a gente tem o desenho de aerofólio, no caso aqui é um aerofólio simétrico, e o que é aerofólio simétrico? Se a gente passar uma linha imaginária, né, que seria a corda, a área de baixo do aerofólio e a área de cima, elas são exatamente iguais, elas são simétricas. E onde está o aerofólio no nosso helicóptero? Está nas pás do rotor. O nosso helicóptero é uma aeronave de asa rotativa. O rotor principal aciona o aerofólio, que são as pás, e tem um movimento rotacional. E aí, o que acontece? Se você pegar todos os N aerofólios que a gente tem na pá, se você somar as sustentações, vai aparecer um ponto de aplicação dessa sustentação, que é chamado centro de pressão. E qual a grande vantagem do aerofólio simétrico? Esse centro de pressão não se desloca. Então, a força de sustentação, que é a força que puxa a aeronave para cima, que contraria a força-peso, age dentro desse centro de pressão. E aí a outra força aerodinâmica que a gente conhece, a gente vai ver como ela surge no helicóptero, é chamado de tração, e reagindo contra a tração a gente tem um arrasto. E quando o aerofólio, caso desloca nesse sentido, nessa direção, esse ângulo aqui é chamado ângulo de ataque. O ângulo de ataque é um ângulo formado entre a trajetória, o eixo horizontal, e a trajetória de movimento da pá. Nós temos os aerofólios assimétricos. Eles são aerofólio que, quando você passa a linha, a parte de cima e de baixo elas são desiguais. E qual é o problema desse aerofólio? Quando você aumenta e diminui o ângulo de ataque, ele altera a posição do centro de pressão. Isso gera na pá torções. Então eu tenho uma pá aqui, então tá aqui, é a pá do esquilo.
Se você vê uma réplica da pá do esquilo, então ela é um aerofólio assimétrico, a gente pode olhar aqui, ó, ela é aerofólio assimétrico. E aí o que acontece? Quando a gente faz o movimento, você já aumenta o ângulo de ataque, diminui o ângulo de ataque da pá, na realidade o centro de pressão vai se deslocar e vai haver o movimento de torção. Aí a gente vai ver o que a engenharia fez. Então a engenharia colocou pesos aqui para minimizar esse esforço de torção para a pá não danificar, não estragar, não virar um bagaço de cano, certo? Bom, aqui está como é a pá, como é por dentro. Ela tem uma longarina, um rover, só a título de... não é o foco da nossa aula. E aí o que a engenharia fez? Ela colocou pesos dinâmicos na extremidade da pá para minimizar esse esforço de torção da pá. E a gente no meio tem um peso, os dois estáticos, minimiza a torção, e a gente tem um peso dinâmico que é para fazer o ajuste da força centrífuga, né? E esse ajuste da força centrífuga ele não pode ser feito pelo mecânico em linha, é errado. O mecânico só pode mexer nas placas da pá. Aí está o centro de pressão. E aí, pessoal, nossa pá ela vai gerar uma força chamada força de sustentação, que é pela letra L de lift. E o que é a força de sustentação? A força de sustentação é o coeficiente de sustentação. E o que influencia esse coeficiente de sustentação? Três coisas. A espessura do aerofólio, a espessura. Quanto mais gordinha que for o aerofólio, mais sustentação ele tem. O CL dele é maior. A linha de curvatura média, que é uma linha que sai do bordo de ataque ao bordo de fuga, equidistante de ambos, certo? E o outro é o ângulo de ataque, ou seja, é o ângulo que eu movimento o aerofólio em relação ao vento relativo. Então são três elementos que influenciam no CL. Qualquer um deles que aumentar e diminuir, vai aumentar e diminuir a sustentação. A densidade da massa de ar. Quanto mais densa a massa de ar, mais sustentação a gente tem. Dias frios, em termos de aerodinâmica, são mais propícios a melhor sustentação. A área do aerofólio, no nosso caso do helicóptero, seria a área da pá. Quanto maior a área da pá, também maior é a sustentação. E a velocidade do aerofólio ao quadrado. Nesse caso, não é a nossa velocidade de translação à frente, é a nossa velocidade do rotor. E essa rotação, essa velocidade do rotor, ela é constante. Então, pessoal, o que interessa essa fórmula para a gente? Por helicóptero, a velocidade do rotor é constante, então isso aqui o piloto não tem como alterar em voo para aumentar e diminuir a sustentação. A área do aerofólio ele não tem como mexer, é projeto. A densidade é Deus. E o coeficiente de sustentação, a espessura, ele não tem como mexer. Ele não tem como mexer na linha de curvatura média, então a única coisa que o piloto consegue fazer é aumentar e diminuir o ângulo de ataque para aumentar e diminuir a sustentação. A sustentação age no rotor, o lift, que é a sustentação, está aqui designado pela fórmula, contrariando a força-peso. E aí o que acontece? Quando o helicóptero sai do chão, a sustentação ele está em voo, parado, com o termo jargão na aviação chamado pairado. A sustentação é igual ao peso. Ou seja, o vetor. Vetor já aprendemos lá nos cursos de piloto, tem que ter três características para ser vetor: direção, sentido e intensidade. Então, o vetor sustentação contraria o vetor peso. Só que quando o piloto empurra o cíclico para frente, ele vai pegar o disco de rotação e vai inclinar. Então, quando ele inclina, ele vai levar a cauda do helicóptero junto. E aí, com o plano de rotação, ele vai, o vetor de força de sustentação, ele sempre age a 90 graus com o plano de inclinação. E aí o que acontece? Essa força de sustentação vai gerar duas componentes, que é uma sustentação no eixo Y, que vai contrariar a força-peso, e uma sustentação no eixo X, que a gente chama de tração. Por isso que quando você desloca o helicóptero para frente, a força de sustentação é decomposta em duas. Obviamente, essa força é menor que essa. O piloto, toda vez que ele empurra o ciclo para frente, ele tem que puxar um pouquinho o coletivo para compensar a perda de sustentação devido à decomposição de duas forças.
E aí precisa aumentar a sustentação do rotor. Então, como é que aumenta a sustentação que a gente aprendeu? Aumentando o ângulo de ataque. O helicóptero começa a se deslocar. E aí ele toma essa posição inclinada para frente, inclina para frente. Nesse caso aqui está sendo inclinado assim. E aí quando ele começa a deslocar, tem um número mágico, 60, 65 nós. A sustentação ágil está dando atração. Quando chega com 60, 65 nós, a gente tem um aerofólio invertido, pega e traz a cauda do helicóptero para baixo, para fazer o helicóptero voar reto nivelado. Ou seja, a gente vai ter o rotor meio torcido, vamos falar assim, para frente, para gerar o vetor tração, porém a cauda é baixada pela ação de aerodinâmica no aerofólio invertido na cauda do helicóptero. E aí a gente tem uma foto da parte de cima do helicóptero. A gente tem o eixo central do helicóptero, o movimento das pás. Então, as pás do helicóptero giram nesse sentido. E aí, pela terceira lei de Newton, toda a estrutura vai querer girar no sentido oposto. As pás giram no sentido, o rotor de cauda vai tentar girar do oposto. E é isso aqui, o piloto usa um rotor de cauda para dar direção na aeronave, contrariando ou não o efeito de torque da estrutura. E nós temos aqui o que, pessoal? Os três servos. Os três servos comando. E a gente sabe que aqui a pá sobe, quando ele chega nesse quadrante, a pá desce. Então, quando a pá desce aqui, o servo da direita é o servo que mais sofre do helicóptero. E é o servo que tem mais probabilidade de vazar. O helicóptero voando, a gente tem o movimento das pás, a gente tem a ação do estabilizador para baixar a cauda, mas o piloto, quando tem o efeito do torque do rotor principal, ele usa o pedal, acionar o rotor de cauda. Porém, quando o piloto desloca, também o número mágico lá em torno de 60 nós, aqui a gente tem um aerofólio somente de um lado, cria depressão, e o piloto, a aeronave vai ganhando velocidade e vocês vão tirando o pé do pedal. Isso, consequentemente, você não precisa usar a energia do rotor de cauda. Por que isso, pessoal? Porque o rotor de cauda consome mais ou menos 8% da potência do motor. Fator carga. A gente teve uma introdução de aerodinâmica, todo mundo relembrou aí os conceitos básicos de aerodinâmica. Por isso, pessoal, durante a operação do helicóptero, local remoto, muito importante o piloto olhar a pá por cima e por baixo no pré-voo. O mecânico também olhar a pá por cima e a pá por baixo. A pá é um componente estrutural da aeronave que não é a prova de falha. Se a pá falhar, o helicóptero cai. Então é muito importante olhar a pá por cima e a pá por baixo antes de cada voo ser executado no helicóptero. Agora vamos entender o que é fator carga. Pessoal, uma aeronave em voo está sujeita a dois tipos de cargas. As cargas chamadas verticais e as cargas horizontais. Como é que se propaga as cargas horizontais? Tipo assim, a aeronave está voando e ela sofre turbulência, ela movimenta nesse sentido. Ela está tomando uma carga horizontal no eixo lateral. Ou então, ele está tomando rajadas de frente. Está tomando rajada de frente. Essas cargas horizontais, elas não são muito críticas para a resistência da estrutura. Tanto que elas, em termos de aerodinâmica, quase nem se fala nela. Elas não são críticas. As cargas horizontais, elas não são críticas. Tá? O que é crítico são as cargas verticais. E aí a gente tem as pás gerando uma sustentação, contrariando a força-peso. Então, quanto maior for a relação entre peso e sustentação, isso vai chamar fator carga. E isso é medido em função do valor da gravidade. Então, o que é fator carga, Luiz? Em física é representado pela letra N. É a relação entre a sustentação e o peso. Essa é a relação. Como é que isso funciona? Está aqui a sustentação, está aqui o peso. Esse gráfico aqui, eu tirei do manual da FA. Ele dá uma relação entre fator carga e ângulo de inclinação de uma aeronave. Você pode perceber que quanto maior o ângulo de inclinação, o fator carga vai subindo. Então a gente tem que entender bastante isso, porque está tendo muitos acidentes no mundo com relação a fator carga que está levando à transferência de comando. Então vamos ver, no voo reto nivelado a sustentação é igual a lógico, a sustentação é igual ao peso.
Se um número é igual dividido pelo outro número igual, o resultado é 1. E já vimos que sustentação, a densidade dividido por 2, a área da asa, a velocidade e o coeficiente de sustentação. Mas a gente aprendeu que fator carga é sustentação sobre o peso. Eu vou fazer uma substituição, ó. Eu vou pegar esse W passar multiplicando para cá e esse L eu vou colocar aqui. Essa substituição, em termos práticos, ela não tem utilidade. É só para a gente saber o que influencia o quê. E aí a gente tem essa fórmula aqui. O que influencia no fator carga? Densidade da massa de alta aumenta o fator carga, área da asa grande aumenta o fator carga, velocidade da aeronave aumenta o fator carga. Só, por exemplo, aqui, você tem que reduzir a velocidade, por exemplo, para penetrar em turbulência. Tu entra em turbulência com o helicóptero, a primeira coisa que o piloto tem que fazer, ele já faz instintivamente, é reduzir a velocidade, por causa do fator carga. E quem que vai sofrer mais no fator carga no helicóptero, pessoal? As pás. As pás é as que vão saber. Aumentando o ângulo de ataque da pá, aumenta o fator carga. E a única coisa que se é inversamente proporcional ao fator carga é o peso. É somente para a gente ter essa noção. Sustentação e peso. Nesse caso, como a aeronave está em voo nivelado, a sustentação é igual ao peso, um dividido por outro vai dar um G. Mas quando eu inclino a aeronave, pessoal, a coisa começa a ficar preta. E aí o que a gente vai fazer aqui, para a gente entender, rapidinho. Fator carga é sustentação sobre o peso. A aeronave está inclinada. Então vamos colocar aqui o plano cartesiano lá de física e matemática, né, que ninguém gosta. Aqui vamos supor que isso aqui seja o centro da curva. O centro da curva. O piloto está fazendo uma curva com um raio X para um centro vertical de uma curva. Aí está fazendo a curva. Quando ele inclina, também a gente já aprendeu que a força de sustentação, ela inclina. Ela inclina com o quê? Com o plano de rotação. E aí tem a força-pesa puxando o helicóptero para baixo. Eu preciso ter uma força de sustentação na vertical decomposta da força de sustentação para contrair a força-peso. E essa força a gente vai chamar de sustentação vertical. E essa força aqui que é gerada pela decomposição, a gente vai chamar de sustentação horizontal. A sustentação vertical, pessoal, ela que vai contrariar o peso, mas ela é o quê? Uma componente da sustentação. Então, toda vez que tu inclina com o helicóptero, você tem que puxar o coletivo para aumentar essa sustentação para que essa suba e consiga contrariar o peso. Mas gera uma força chamada força centrípeta. Essa força centrípeta, matematicamente, é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, essa força, quanto for maior, vai puxar o helicóptero para dentro da curva. Positivo? Altos fator carga reduz a vida dos componentes da cabeça do rotor. Porque tudo isso aqui está girando e está sofrendo fator carga, principalmente os componentes que estão aqui. Por exemplo, pessoal, eu vou pegar aqui, está aqui, ó, uma simulação. Está aqui o adaptador de frequência, está aqui a ponta da Starflex. Isso lá dentro, olha, lá dentro, quando a pá sobe e desce, ele fica fazendo isso. E se isso aqui tiver sobrecarga, isso aqui vai ter um desgaste excessivo, consequentemente, essa rótula que está aqui dentro, vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a rótula, aqui é o encosto e aqui é a trava. Essa rótula aqui, ela vai danificar muito mais rápido. A gente está tendo um índice muito grande de remoção dessas rótulas. E um dos motivos disso, com certeza, é sempre a aeronave estar sobre altos fatores carga, sobre altas curvas. Então o piloto não precisa fazer curvas severas, ele pode aliviar um pouco na curva. A gente tem que proteger o helicóptero, proteger o patrimônio da empresa. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz simulador, algumas peças aqui foram feitas em impressora 3D, só para vocês terem uma ideia. Bom, o fator carga, portanto, em voo em curva, o fator carga sempre vai ser maior que 1. Tá? E esse ângulo de inclinação aqui, pessoal, quanto ele for maior, maior o fator carga. E aí eu gosto de matemática, eu fiz uma dedução. Isso aqui é um triângulo retângulo, um triângulo de forças. Essa componente para ser calculada, ela é a sustentação multiplicado pelo cosseno desse ângulo. E essa força centrípeta, que é a sustentação horizontal, é a sustentação multiplicada pelo esse seno do ângulo.
Como é para a aeronave não subir nem descer, essa força, essa componente, que é a sustentação vertical, ela tem que ser igual ao peso. Aí eu substituo na fórmula, onde tem peso, sustentação vertical, que é a sustentação vezes o cosseno do ângulo. Quando eu corto os dois L's, eu tenho a conclusão que o fator carga ele vai ser sempre o inverso do cosseno do ângulo. Aí vai na tabela de cossenos, eu sei quanto é o fator carga, ok? Bom, vamos lá. Aqui está o raio de curva, aqui está a sustentação, contrariando a força-peso. A gente tem a força vertical, que a gente já viu como calcula, e força centrípeta. E essa força centrípeta vai puxar a aeronave para dentro da curva, que isso depois a gente vai estudar lá em transparência de comando. Ok? Olha, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui a tabela dos cossenos de todos os ângulos, até 90 graus. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma inclinação de 45 graus, o cosseno de 45 é 0,7071. Ele inclinou 45 graus, a gente aprendeu que o fator carga é 1 sobre o cosseno do ângulo, 1 sobre 7071, está aqui 45,0701, ele tem um fator de carga 1,41. Significa dizer que ele aumenta o seu peso 40 vezes. E quanto mais ele inclinar, por exemplo, aqui, ó, se ele inclinar 60 graus, ele vai dobrar o peso, porque 1 dividido por meio dá 2. Ele vai aumentar o peso. Então, a agressividade da curva, junto com velocidade, junto com altos ângulos de ataque, junto com alto peso e baixa altitude, está gerando acidente. A gente vai ver um vídeo aí, a gente vai entender daqui a pouco sobre isso. Para vocês terem uma ideia, o B4, o E630B4, se ele perder um sistema hidráulico, o fabricante, a engenharia da Airbus, ela limita a inclinação da aeronave em 30 graus. O que ela está fazendo? Qual é o cosseno de 30? 0,660. Sobre isso vai dar então em torno de 1,4. Então, se você perder um sistema hidráulico, você vê que é crítico, ele já limita o bank angle do helicóptero em 30 graus. E aí a gente já entendeu o fator carga, já temos uma aula de aerodinâmica, agora a gente dá para entender um pouquinho da transparência de comando. E o que é transparência de comando? É o fenômeno da transparência de comando pode ocorrer durante manobras excessivas em qualquer helicóptero equipado com um sistema hidráulico, se operado além do seu envelope de voo. Esse material depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Este fenômeno é conhecido como transparência de comando ou reversão de servo. A transparência de comando ocorre suavemente, não é perigosa, se devidamente prevista pelo piloto durante a manobra de alta carga abrupta ou excessiva, com uma curva G positivo, nariz para cima, pull up. Fatores que afetam a transparência de comando: velocidade excessiva, comando do passo coletivo muito alto, peso bruto da aeronave, fator carga e altitude e densidade. Então a gente tem que voar dentro do peso. Se a aeronave estiver voando fora do peso, pessoal, performance de motor vai para o espaço, performance da aeronave vai para o espaço, consumo de combustível aumenta, acelera o desgaste dos componentes mecânicos da aeronave, o motor vai trabalhar com temperaturas excessivas, isso a curto prazo parece que é uma economia muito grande, mas a longo prazo leva muita empresa para o buraco, porque daqui a pouco começa a estourar motor, daqui a pouco a cabeça tem que ser trocada, tem componente aí na cabeça que custa 60, 70 mil dólares. E aí, para a gente lembrar o que afeta ao fator carga, e a transparência dos servocomandos sempre ocorre quando combinam certos fatores, ao ponto que ocorre um aumento gradual da carga psíquica coletiva. Os pilotos têm que aprender a interpretar isso aí, senão pode ter problema, como já teve em muitas partes do mundo. E o que acontece? Os comandos do helicóptero são feitos em sistema hidráulico reversível. Então, eu tenho 3 servos hidráulicos aqui. Esses 3 servos hidráulicos são ligados mecanicamente na cabine de comando. O que acontece? Está aqui, ó. Eu tenho os 3 servos hidráulicos, que eles estão aqui, vão comandar a estrela fixa, que é a estrela fixa rotativa, que estão conectados com os links. Ok? E aí, o que a gente aprendeu? Quanto maior o CL, maior a sustentação. Então, o piloto tem controle de sustentação do helicóptero através do CL. E aí, se ele fizer a inclinação em curva, né? E aí entra o nosso amigo fator carga em ação. E o fator carga é provocado pela força centrípeta, que vai ficar puxando o helicóptero para dentro da curva.
Pessoal, o que que acontece? Os servos comando, quando comanda a estrela fixa, ele tem uma força, mais ou menos aqui, eu fiz as contas, 1860 newtons. Então ele consegue empurrar em voo a 1860 newtons. Se você imprimir o fator carga, a decomposição de força jogando a aeronave para dentro da curva, principalmente curva para a direita, a força aerodinâmica em cima da pá se torna maior. E quando ela se torna maior, ela empurra todo esse conjunto para baixo, principalmente o servo da direita. Por que o servo da direita? É no momento que a pá aumenta o ângulo e aqui ela diminui. Então esse servo aqui, ó, esse servo, quando a pá passa por aqui, esse servo é o que vai sofrer mais carga. Quando a aeronave é dois sistemas hidráulicos, esse servo, a engenharia coloca uma suíte e vai acender uma luz lá na cabine de limite. Para vocês terem uma ideia, esse problema está tão sério que os helicópteros deste ano, se não me falha a memória, em diante, como ele tem um sistema de giro eletrônico, esse sinal de giro eletrônico vai para o VMD, o VMD sabe de quanto de combustível tem no tanque, consequentemente ele sabe quanto inclina e através de software acende uma luz limite na cabine, para você ver que o negócio está sério, tá? E aí o que é que eu tenho? Eu tenho uma força aqui de 1860 newton, 418 libras, mas a pá, pelo problema do fator carga, ela tem uma carga muito maior. Então ele empurra toda a cadeia de comando, vai baixar o coletivo do piloto e vai movimentar o cíclico lateralmente. Por que isso aqui não pode ser mais forte? Porque senão romperia a cadeia de comando. Então, quando foram projetar o helicóptero, perceberam que era controlável. Porém, hoje, ele saiu de uma parte do manual de voo e entrou na parte de emergência. Então, a transparência de comando hoje é uma coisa mais séria. Só para mostrar para vocês por que a cadeia de comando do helicóptero são feitas todas de haste. São todas hastes, ó, dos servos até onde chega na cabine de vocês. E esse servo lá na aeronave, se você olhar, ele é de ponta cabeça. E quando esse conjunto empurra, ele vai empurrar a haste, que vai empurrar toda a cadeia de comando para trás. E aí, quando ele empurra o prato rotativo vai empurrar o prato fixo, que vai empurrar o servo para baixo, que o servo vai movimentar todo o mecanismo até chegar nos comandos de vocês. Tá? A reação do piloto é a primeira indicação de feedback das forças, deve ser reduzir imediatamente a severidade da manobra. Você tem que reduzir velocidade e tirar a aeronave da curva. Lembra do cosseno do ângulo. Cosseno de 0 é 0. Se você tiver reto nivelado, a sustentação passa a ser maior que o peso. Tem um vídeo aqui que vamos assistir, pessoal, para a gente ter uma ideia. Está em português, eu consegui colocar em português. A transparência do servo ocorre toda vez que os pilotos combinam certos fatores até o ponto em que há um aumento gradual na carga dos comandos cíclico e coletivo. Os pilotos podem interpretar o aumento da carga nos comandos como se os controles estivessem travando. Se nada for feito pelo piloto para diminuir a força de manobra e contrariar o aumento gradual da carga nos comandos, os controles irão se mover para a direita e para trás no cíclico e para baixo no cíclico, com tendência de levantar o nariz e inclinar para a direita. Esse fenômeno pode causar riscos se ocorrer enquanto a aeronave estiver operando próximo ao solo. O objetivo do vídeo a seguir é entender o fenômeno, identificar os fatores que contribuem para ele e descobrir como se recuperar dessa situação. Os helicópteros são equipados com assistência hidráulica para isolar os pilotos das cargas do rotor principal. A assistência hidráulica depende da pressão constante fornecida pela bomba hidráulica nas placas oscilantes por meio dos servocontroles. O sistema hidráulico simples do H-125 foi projetado para fornecer essa assistência em todo o envelope de voo. Se as cargas do rotor principal aumentarem além da capacidade do sistema hidráulico, essas cargas serão transferidas para o piloto através dos comandos de voo. As cargas do rotor principal aumentam com a combinação de dois ou três dos seguintes fatores: alta velocidade, alto passo, peso da aeronave, altitude e densidade, fator G e aerologia. Em rotores principais que giram no sentido horário, a pá de recuo fica à direita do disco do rotor principal. A aerodinâmica é complexa, mas para simplificar, essa pá de recuo tem um maior ângulo de ataque, então o servo da direita será o primeiro a sofrer com esse aumento de cargas, que pode exceder a capacidade do atuador do servo. Esse excedente resulta em uma tendência da aeronave inclinar para a direita e levantar o nariz. A intensidade dessa tendência de inclinar para a direita e levantar o nariz depende da agressividade da manobra. Entrar na transparência dos servos com um comando suave induz um aumento gradual das cargas nos comandos de voo.
Durante manobras bruscas, as cargas nos comandos serão muito altas. Observe que durante a transparência do servo, o coletivo é abaixado. Isso reduz o passo de todas as pás, cancelando o fenômeno. A transparência do servo que ocorre durante uma curva para a esquerda geralmente desaparece sozinha, pois a resposta da aeronave naturalmente a traz de volta ao voo nivelado enquanto diminui o passo coletivo. Durante curvas para a direita, encontrar a transparência do servo aumenta o ângulo de inclinação para a direita, o que induz uma perda rápida e significativa de altitude. Claro, a transparência do servo próximo ao solo pode não lhe dar a oportunidade de diminuir as cargas no rotor principal e se recuperar desse fenômeno. A melhor maneira de se recuperar da transparência do servo é diminuir o passo das pás. Diminuir o passo coletivo é a forma mais fácil de fazer isso. Claro, diminuir a severidade das manobras e a velocidade vai ajudar. Lembre-se, devido às cargas no rotor principal, o passo coletivo tende a se abaixar sozinho. Deixe o coletivo diminuir naturalmente e contrabalanceie suavemente o movimento cíclico para a direita. Prevenção. Evitando essa combinação de fatores contribuintes, você não será confrontado por esse fenômeno. Efeito. O helicóptero girando no sentido horário vai inclinar para a direita e levantar o nariz enquanto o passo coletivo diminui. Experimentar a transparência do servo durante uma inclinação para a direita pode levar a uma situação bem complicada. Solução. Diminua o passo coletivo e a severidade da manobra. Voar em uma área confinada pode te levar a realizar manobras bruscas em alta velocidade e altitude, o que pode fazer com que você encontre esses fenômenos. Aprenda a identificar situações complicadas que podem causar transparência do servo. Aprenda como se recuperar desse fenômeno. Pessoal, aqui está a limitações do manual de voo de vocês, que fala sobre severidade, como sair dela, que o vídeo acabou de explicar. Uma coisa importante no vídeo é o seguinte: alto ângulo de ataque, uma nave muito pesada, baixa altitude, curva para a direita, ou seja, a pá que aumenta mais o ângulo de ataque. Isso é o ingrediente completo para você perder o controle da aeronave e cair. Né? Sempre que possível, sempre faça curva no sentido oposto, porque é muito mais fácil aerodinamicamente para o helicóptero se restabelecer. Vocês perceberam que quando aí você entra nessa condição, o fator carga vai agir no rotor, vai diminuir o ângulo de ataque das pás, o coletivo baixa. Naturalmente, isso o helicóptero teria que sair. Mas a severidade da operação, o piloto que voa socando o cíclico para um lado para o outro muito rápido, isso é prejudicial, perigoso e traz muito desgaste prematuro para a aeronave, tá? Já tivemos 2 casos aqui que eu encontrei danos na pá, tivemos que acionar uma oficina lá para cima. Com certeza, esses efeitos de danos foi provocado por alta severidade de comando, ok? Aí tá, vocês depois dão uma lida do manual de voo de vocês, eu vou mandar o material e a parte de transposição de comando, eu vou mostrar para vocês o que não é para fazer.
única lei que o homem não pode passar por cima são as leis da física, né? O resto é muito mais fácil, mas as leis da física não dá. Agora vamos trocar de assunto, vamos falar o próximo assunto, que é o básico de motor. O motor é um componente principal do helicóptero, ele faz o acionamento do sistema de transmissão para gerar força de sustentação. Para você ter uma ideia, o NG pode chegar a 52.000 RPM e o NTL a 46.600. Significa dizer que esse motor não pode voar sem óleo. Se perder todo o óleo do motor, não mais que 30 segundos esse motor vai explodir. Então a gente tem que ter uma grande responsabilidade com relação ao nível do óleo na operação nossa e com relação a vazamentos. Isso é muito, muito, muito importante. Fora, se o motor trabalhar com pouco óleo abaixo, a temperatura do óleo vai ser muito maior, consequentemente, a gente vai ter uma remoção prematura desse motor. Então, a caixa de redução faz as reduções, o redutor cônico reduz de 6.000 para 1.690, vem 6.000 do motor, cai para 1.690, e o redutor psicoidal vai girar lá as 390, mais 4 menos 5 para vocês, tá ok? Então, sempre o que acontece aqui, pessoal? Toda vez que você puxa o coletivo para aumentar a sustentação, há uma resistência no rotor, o rotor manda um torque, que a gente chama de torque resistivo, que vai contrariar o torque do motor. E aí eles brigam aqui na engrenagem intermediária, que ela tem um deslocamento axial que dá indicação de torque para vocês. Então, a primeira regra que a gente tem que aprender: a limitação de torque neste motor não é por causa do motor, é por causa da caixa de transmissão. A caixa de transmissão não suporta. A gente acabou de remover uma caixa há pouco tempo, por limalha, e pode ter sido, não podemos afirmar, por excesso de torque. Perdemos uma caixa. Então, a respeito aos limites operacionais do helicóptero é muito importante para a vida do equipamento e para a vida de vocês. Então, torque, lembre-se disso, que o torque não é uma limitação de motor. Aloysio, e quais são as limitações do motor? É limitação de rotação, N1 e N2, que é o NG e o NTL, e temperatura. A gente removeu o motor por apresentar limalha num dos rolamentos do motor. O motor está lá na Safran. E esse motor não tinha, eu acho que, se não me falha a memória, não tinha nem 700 horas depois do último overhaul. E o último overhaul feito na Safran. E a pergunta que se faz: por que deu problema de limalha? Esse é o grande questionamento que se faz. O motor, ele pega a energia do ar, a energia do combustível, transforma em energia térmica e depois em energia mecânica para acionar a transmissão. E a caixa de transmissão é o mecanismo que mais sofre no helicóptero. Beleza? Só para ter uma ideia básica. E aqui está a constituição interna do motor. A gente tem um eixo de NG, o eixo de NTL, a gente tem os compressores, a gente tem as turbinas e o eixo de potência. Isso aqui, pessoal, é uma análise de estação por estação do motor, qual é os valores de pressão, temperatura e velocidade. Quando a gente faz o ground, eu explico isso mais detalhado. Mas o que importa entender é que quando o motor está funcionando, a temperatura aqui na câmara de combustão chega a 2.500 graus. Mas por que não derrete, Luiz? Porque forma-se um colchão aerodinâmico de ar e protege a câmara de combustão. Por isso que durante a partida, essa proteção não é efetiva. Você tem os valores de NG, 12%, para abrir o combustível, não pode abrir antes. Não pode deixar o combustível entrar muito pouco, porque a partida passa a ser muito pesada. E aí você pode ter outros efeitos colaterais, tipo a quebra do starter. Aqui está o motor em corte. Aqui a gente tem um disco de turbina, primeiro estágio de turbina, e aqui a estatora dela. Esse cara aqui é o que mais sofre. Aqui, pessoal, tem a roda de injeção. A temperatura aqui chega a 2.500 graus. 2.500 graus. O ar que entra na câmara de combustão, ele tem um caminho até chegar aqui, ele faz... Esse que está em azul é para queima, e uma outra parte do ar, que esses verdinhos aqui, são o que fazem a refrigeração da câmara de combustão. E aqui tem os tubos diluidores, por quê? Porque a temperatura dos tubos diluidores para cá são 2.500 e aqui cai para em torno de 1.100. Significa dizer que está aqui, ó, 2.500 na parte daqui, aqui está a roda de injeção e aqui estão as estatoras. E se você olhar as estatoras, eles têm esses furos. E é o ar quente que passa por dentro dela, fica soprando para não danificar.
E no momento da partida, se você não abrir o NG correto, essas estatoras aqui elas vão começar a queimar o bordo de ataque e, consequentemente, remoção programada do motor. Partida quente danifica a câmara de combustão, principalmente começa a gerar uma trinca nessa base aqui, certo? Então é muito fácil olhar no motor e ter uma ideia se esse motor já sofreu com alta temperatura. Aqui é um meio filosófico, o que é importante entender é o seguinte, que a potência de motor é o torque que você leva vezes a velocidade angular. E velocidade angular tem que fazer esse cálculo. Mas o que importa aqui, pessoal, é o seguinte, a velocidade angular é constante, porque a rotação de N2 é constante. Então, toda vez que o torque está subindo, na realidade está subindo a potência, né? Você lê torque, mas na realidade no final você tem a potência. E na partida, o torque de acionamento ele é maior e tem a tendência de cair. Por isso que normalmente os start quebram na partida, por isso que é onde você tem que ter mais carinho na partida do motor. Limites operacionais, a gente tem os limites aqui do torque, aqui é 94%, aqui 94 a 100, aqui é 100 e aqui é o transiente de 5 segundos de 107. Isso é para vocês. E para a gente, Aloysio, esses três valores aqui é muito importante. Por que ele é importante? Porque dependendo do torque que você chegar, isso é uma cópia do manual de manutenção, eu tenho as ações para fazer. E tem ações aqui que pode levar a trocar as pás, trocar a transmissão e assim por diante. Entendido? Então, o torque é muito importante, o torque ser monitorado durante a operação do helicóptero. Então, várias ações, ele dá os valores entre o Q e o Q, e a gente tem que ter uma ação de manutenção. Essas tabelas existem também para a temperatura do motor. E aí, pessoal, vamos para a performance do motor. A performance do motor, você vai dar partida no motor, o manual de voo de vocês da carta de ventos, ele fala que qualquer direção 49 você pode dar partida, mas se você tiver com o vento de proa de 30, mais ou menos 30 graus, você pode dar partida até 50 nós, e no rover, né, você pode estar no rover até 17 nós. Mas o que interessa pra gente é isso aqui. Antes de sair, o manual de vocês diz que é para vocês fazer uma variação de 1% nos parâmetros e ver se nenhum parâmetro extrapola. Para extrapolar, o motor tem que estar muito ruim, mas o manual de voo pede. E aí, pessoal, entra aquelas confusão. Às vezes o piloto chega, o motor tá fraco, o motor tá broxa, o motor tá não sei o quê. Na realidade, tem que botar nesse gráfico. O que que esse gráfico me dá que está no manual de vocês? Várias coisas. Esse manual me dá várias coisas. Vamos entender um pouquinho como é que eu posso dizer se o motor tá ruim ou o motor tá bom. Primeiro, eu vou fazer esse procedimento de colher os dados em voo do PowerCheck, não vou entrar em detalhe aqui, porque todo mundo já sabe, sempre aproado contra o vento, não botar na PMC, não menos que 96, é bom entre 96 e 98, esperar ali uns 30 segundos, fazer a leitura do parâmetro e colocar nesse gráfico. Como é que esse gráfico funciona? A parte de baixo aqui, ó, essa parte de baixo aqui, eu tenho o valor de NR, esse valor de NR eu vou encontrar com o valor de torque. Quando eu encontrar o valor de torque, ó, uma linha eu subo para o gráfico de cima, e o gráfico de cima eu vou encontrar com a altitude que eu fiz a leitura, e eu subo para o gráfico de cima. Esse terceiro gráfico aqui, que eu subo, que é a linha que eu subo, esse gráfico é muito importante, porque eu tenho uma linha aqui que separa a parte incorreta da correta. Se o ponto no gráfico cair na parte correta, o motor está ruim. Se cair na parte correta, o motor está bom. O manual de vocês apresenta só isso. Mas como é que eu sei que o motor está bom ou não? Vamos por exemplo aqui, ó. Como é que eu sei, ó? Exemplo que está no manual de voo, ó. O piloto colheu os dados, temperatura 16 graus, altitude 7.600 pés, NR 394, NG 94, 6.4, torque 72.6. Como eu sei se esse motor está bom ou ruim nesse gráfico? O que é que eu faço, pessoal? Coloca a temperatura aqui, ó. Eu coloco a temperatura. Quantos graus foram? 16 graus. Eu encontro com a linha do NG, ó. E essas linhas são curvas. Então eu acho um ponto, e aí o ponto eu projeto para cá. Por que eu projeto para cá? Porque aqui é a linha essa linha que separa a margem de torque positiva e negativa. Significa dizer que essa linha é do torque mínimo. É margem de torque zero. É o mínimo que o motor tem que produzir para operar o helicóptero. Se eu fizer no sentido oposto, ao trazer essa linha para cá, eu consigo aqui embaixo ver o torque mínimo. Qual é o valor? Linha de altitude, 7.600 pés. Eu desço com a linha do ponto de encontro,
vou até a borda do gráfico, aí eu desço. Quando eu descer, eu vou pegar a linha do NR, vou ter um ponto de encontro, coloco uma linha paralela às outras linhas e faço a leitura aqui embaixo. Então, quanto é o valor do torque que o piloto leu? 72,6. Qual é o valor do torque mínimo? Equivale à linha de margem de torque 0, 66. Então, esse motor está com 6,6 de margem de torque. Pessoal, se aqui der 0,1, o piloto não tem por que reclamar que o motor está ruim. Ele precisa ver outros parâmetros, precisa se ver outras coisas, principalmente peso, porque esse tudo aqui é para o motor que está dentro do envelope do peso. Beleza? A qualidade da coleta dos dados do PowerCheck é muito importante. Tem vários PowerCheck que chegam para mim errado. Tá ok? Bom, vamos lá. Aí o que acontece? Outro problema. Aí o piloto diz assim, pô, mas eu quero que dê uma mexida no braço do antecipador. É errado. Isso é peladagem. Bem curto e grosso, não sei se alguém vai ficar bravo aí, mas é peladagem. Que tecnicamente tem que fazer o que eu peço quando falam para mim. Esse gráfico aqui está no manual de voo. Esse gráfico é para checar as características do FCU. O braço do antecipador lá no FCU tem um transferidor. Você aciona o helicóptero, com o sistema, obviamente o sistema hidráulico vai estar ligado. Você lê o valor de NG em flight, você vê o valor de NG, você vê o ângulo do braço que a setinha está inclinando, então o que tu faz? Tu coloca nesse gráfico, no caso aqui, ó, deu 86,7. Eu vou até no ângulo do antecipador e projeto para baixo. Eu achei 397. Esse valor de 397, ele pode variar mais 5, menos 2. Se o NR que eu tiver está dentro desse range, o helicóptero não tem problema nenhum de ajuste de FCU. Esse cara aqui me diz que o motor tem margem de potência e esse gráfico me diz que o FCU está correto. Pessoal, quando a gente mexe no cabo do antecipador, é errado, você vai danificar o FCU. Por quê? Olha aqui um FCU. Se você olhar aqui embaixo, é o eixo de N2. Aqui está o governador. Vocês estão vendo uma mola aqui? Esse equilíbrio entre o governador e a mola é que dá a rotação constante do motor. E meu ajuste correto para fazer é aqui embaixo, que tem uma cremalheira que ajusta. Se eu ajustar o antecipador, eu comando isso tudo forçando para a direita. O que vai acontecer? Desgaste prematuro desse componente. Olha aqui onde eu devo ajustar se estiver fora. Não pode mexer no cabo do antecipador. Está proibido. Ok? E aí eu tenho uma remoção prematura de um FCU que pode chegar na casa de 80, 90, 100 mil dólares. O patrão compra mais FCU, sobra menos dinheiro para a empresa. A gente profissional, a gente tem que saber dessas coisas, por isso que eu estou falando. Então não me peçam mais para mecânico mexer em cabo do antecipador, o mecânico vai rejeitar. Aí, tipo, se o piloto está achando, a gente vai fazer o teste do estatismo, vamos fazer o power check, se tiver tudo dentro, o piloto precisa ver com que peso ele está voando, ok? E a performance da aeronave, que é o último assunto, que é muito rápido, está no normal procedimento de decolagem. Aqui está o checklist de vocês. Eu não vou ficar lendo, eu só deixei aqui para ilustração. Mas a única coisa que vocês têm que ter cuidado aqui, pessoal, é quando estiver tirando o helicóptero do chão, é o fenômeno chamado PIO, Pilot Induced Oscillation. Na realidade, o nosso cérebro é muito rápido, então o piloto faz uma correção, ele espera que o helicóptero reaja àquela correção, não faz, ele faz outra, e essa vai amplificando, e consequentemente pode gerar acidente, como já gerou vários, inclusive no Brasil. É um assunto pouco difundido, mas é bom vocês procurar a entender o que é PIO. Se alguém quiser perguntar uma explicação mais detalhada, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo com vídeo de um Pilot Induced Oscillation.
Pessoal, aparentemente, o primeiro vídeo aí é visto pelo coletivo do instrutor, e o segundo vídeo é pelo que o aluno está fazendo. Na realidade, é o cérebro dele que ele está mandando oscilar, entendeu? Então, é recomendado o piloto voar com um pouco de fricção, fricção no coletivo e pouquinho de fricção no cíclico. A fricção do coletivo, já teve caso na empresa que o piloto estava sem fricção, quando ele puxou o coletivo, puxou muito e extrapolou os parâmetros do motor. Sorte que extrapolou 1 segundo, fizemos as inspeções e voltou ao normal. É um assunto muito sério, muito importante. Eu acho que é o dever de casa de vocês pesquisar o que é o Pilot Industrial Oscillation. É muito pouco, não fala na escola, não fala em ground. Meus grounds eu falo e mostro para o piloto, tá ok? Procedimento de decolagem, né, pessoal? Você tira o helicóptero 1,5 m do chão, 5 pés, e vai acelerando em função da altitude em certas velocidades. O que acontece hoje, eu vejo hoje muito na empresa, cada piloto decola de um jeito. Então, o proprietário da empresa lá, o CEO Jorge, o comandante Jorge, ele quer que vá fazer um procedimento padrão e utilizar os procedimentos padrões quando possível. Quando não for possível, obviamente vai ficar a cargo do piloto, mas a gente precisa padronizar as operações. Aqui é a curva do homem morto, então lembra disso, que é altitude, altura mínima 2,5 m, acima de 2,5 m você está dentro da curva do homem morto, obviamente a inércia do helicóptero vai quebrar o helicóptero, e a sua aceleração tem que obedecer o que está escrito no manual do procedimento normal do helicóptero. Bom, a subida, né? Se recomenda subir mais ou menos 65 nós. Luiz, 65 nós sim, o helicóptero não sofre, mas se eu puder subir com uma velocidade um pouco menor, para o helicóptero, a operação nossa é melhor. E esse número é mágico, que é o número de autorrotação. O piloto tem que manter uma velocidade à frente de 65 nós. Lembra de energia cinética. Depois eu vou fazer uma palestra dessa sobre gerenciamento de energia. É muito importante hoje o piloto entender o que é gerenciamento de energia do helicóptero. Tá? E aí quando a gente entra em turbulência, por causa de fator carga, a gente vai sempre reduzir a velocidade, né? E a aproximação para pouso, a gente vem na VY, aproxima mais ou menos 1,5 m do chão, né? Até ficar no pairado e coloca o helicóptero no chão. Às vezes o piloto chega com muita severidade, não tem necessidade disso. Então a empresa vai entrar num processo de padronização de operação, aí vai falar com o diretor de operações, que é o próprio proprietário, o piloto-chefe, como é que eles vão fazer isso, tá? Na hora do corte do motor, importante os 30 segundos, não pode ser mais nem menos, tá? Por causa lá do problema do rolamento G3, então tem que se manter 30 segundos de engine cool down para que não haja problema, possivelmente ter problema no motor. E aí, pessoal, para encerrar aqui, eu vou só mostrar para vocês aqui o conceito da causalidade do sistema de segurança operacional. Então, a organização ela tem que ter decisão gerenciar os processos organizacionais claros, a gente sempre tem que melhorar isso. Sempre temos que ter boas condições de trabalho, a gente tem que evitar que as pessoas cometam erro e violação. E isso tudo aqui, pessoal, dentro do ambiente operacional, é criado as chamadas condições latentes. Então, essas condições latentes têm que ser combatidas pela empresa, gerenciada pelo diretor de segurança operacional. Como é que a gente faz isso? Implementando tecnologia, treinamento e regulamento. Criar um procedimento padrão, a gente vai criar uma defesa de treinamento. A gente usa um software de balanceamento, a gente usa tecnologia. E criar regulamento seria o software, desculpe, e o treinamento é o que a gente está fazendo aqui. Se esse sistema for gerenciado, a gente vai voar com segurança, baixa o custo e boa qualidade, atender o cliente, e vocês todo dia voltam para as suas casas. Uma premissa que eu gosto muito de qualidade, que diz assim, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, existe a chamada melhoria contínua, a gente sempre tem que estar melhorando a empresa, melhorando o ambiente, melhorando a condição de trabalho, sempre tem que brigar todos os dias para a gente ter um bom desempenho operacional. Aqui no final tá mais informações, aqui está meu WhatsApp, se alguém tiver pergunta, alguma coisa, por favor, se manifeste. E muito obrigado, espero que não seja sido rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, todo mundo dentro da empresa tem meu telefone.